Olá a todos, o meu nome é Sérgio Claudino e eu falo-vos desde a Universidade de Lisboa, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, onde em 2011, e portanto já há muitos anos, foi iniciado o projeto Nós Propomos, que é neste momento o principal projeto internacional de educação geográfica. O projeto Nós Propomos significa, como vocês sabem, basicamente isto, que a universidade e as escolas devem estar ao serviço da comunidade. Não é razoável que as escolas, que têm os jovens em formação, que têm das pessoas mais qualificadas, que são os professores, não colaborem na melhoria da comunidade, na melhoria do bairro, na melhoria da cidade. Mas, ao mesmo tempo, se o projeto que nós propomos tem este sentido de devolver a aposta que a sociedade faz na escola, também é verdade que o projeto que nós propomos pretende, para além das propostas, e elas são muito importantes, traduzem o empenho de todos os alunos e de todos os professores, para além das propostas que vocês apresentam no seminário, significa que nós pretendemos que cresçam em cidadania, ou seja, se habituem a olhar para os problemas como sendo problemas de cada um de nós e não problemas que são para ser resolvidos pelos outros. É isto que nós chamamos de cidadania territorial, ou seja, de estarmos comprometidos em resolver os problemas da nossa comunidade. E é esta educação geográfica nova que nós desenvolvemos no projeto que nós propomos, que está espalhado por todo o mundo, que este ano de 2015 foi desenvolvido, por exemplo, em Timor-Leste, como foi desenvolvido em Moçambique, em Angola, em Portugal, em Espanha, na realidade no Brasil de norte a sul, no México, no Peru. Ora, eu quero dar aqui uma saudação particular aos alunos da Escola Estadual António Abadim de Araújo, que eu já conheço, que eu já visitei, que eu já tive o prazer de visitar, da Escola Municipal Raimundo Guerra, e dizer que nós esperamos que vocês transportem ao longo da vossa vida o projeto nós propomos neste sentido de compromisso com a comunidade, no sentido de ajudar a construir uma cidade melhor. E, neste caso, uma cidade de Caicó melhor. As minhas últimas palavras vão para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, pelo acolhimento que tem dado ao projeto e, se me permitem, uma última saudação aos colegas que trabalham nas escolas e que tornam possível o desenvolvimento do projeto, sob a coordenação do professor Iaponi. O professor Iaponi tem sido, na realidade, a grande semente do Nós Propomos em Caicó e, portanto, eu quero cumprimentá-lo de uma forma particular, em meu nome pessoal, mas também em nome de todos aqueles que fazemos o projeto Nós Propomos. Muito obrigado a todos e, sobretudo, muitos parabéns pelo trabalho já desenvolvido e que este seminário também traduz. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde a todos, bem-vindos ao UFRN, bem-vindo à culminância do nosso Procon 2025. Dessa vez os certificados vão vir corretos, inclusive a declaração do Joel está aqui também já prontinha, dessa vez está tudo correto. E agradecer a presença de vocês, ao Igor, que é aqui da Geografia também, que está no apoio, ao Luan, que está com a gente desde o começo do projeto,
ao professor Gerson Brenner. Esse aqui é professor do Departamento de Geografia, mais conhecido mesmo como Gerson Brenner Moraes da Costa, né, que é o nome dele, professor do departamento. Também, mais para frente, no final, ele vai fazer uma palavrinha de agradecimento e encerramento. E aí, seguindo a dinâmica, né, nós vamos chamar o professor Joelson e depois vai chamar os grupos para fazer suas apresentações que já estão aqui. É isso. Fica à vontade, professor Joelson. Pode vir. Já. Sem mais delongas. Vamos iniciando aqui esse momento. Muito bem. Professor Joelson aí. Ou sem ser microfone, que já dá para. Pode ser esse microfone, não tem problema nenhum. Sua voz é potente. Fica à vontade, Joelson. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde! Então, encerrando mais um ano, que é o projeto, né, nós propomos, e vocês, como eu disse recentemente, vocês foram a única turma que eles foram a única turma que repetiram. Porque geralmente é o projeto sempre com turma junto. Que vai pelo ciclo, né, das turmas, aí como eles, ano passado, quando o Iapuni fez a proposta lá de criar assim a turma do nono ano anterior não era tão, vamos dizer assim, não, agradável não era muito disponível, se é que vocês me entendem o que eu estou querendo dizer. Foi uma turma bem cheia de conflitos do início ao fim, né? Apesar que os conflitos nessa estão surgindo na reta final do curso, né? da parte fundamental deles. Mas eles, desde o ano passado, estão participando desse projeto, abraçaram a causa, né? E que sirva esse projeto que vocês que agora estão promovendo um ano, que isso sirva de exemplo de vocês serem pessoas melhores, cidadãos melhores a partir do ano que vem. A partir de hoje, na verdade, né? Porque é mais uma questão assim de reflexões. Mas vocês vão para o ensino médio, independente daqueles que vão para o IF, aqueles que vão para o Antônio Ladinha, aqueles que vão para a EPIJ ou para outra instituição, né? Então vocês vão ser cidadãos que levem a questão assim, da reflexão, a importância crítica. E não é crítica assim de falar mal, não. Quando a gente tem uma opinião crítica, é para a gente realmente crescer enquanto pessoas e ajudar a construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? O que vocês vão apresentar hoje aqui, estamos acostumados somente com a turma, mas nenhum grupo mostrou os seus pontos. Lembra que quando o Iapuni chegou lá no dia, cada um foi dando suas ideias, suas contribuições, e peço que vocês respeitem, né, evitem conversas, assim como ontem, nos seminários que vocês apresentaram nos países asiáticos. Hoje vocês vão apresentar os problemas e soluções. A Luan, ao professor Gerson, que está aqui, a você que vai comigo. Vocês que estão aqui, e reforçando também a Iapuni. Ano passado eles trouxeram problemas da cidade de Caicó como um todo. Da parte de saneamento, de poluição, de saúde, de tudo. Esse ano eu sugeri, né, e eu acho que todos os grupos concordaram, não sei se algum fugiu um pouco, mas somente coisas relacionadas à área deles, a educação. E a maioria vai tratar assuntos da própria escola, né? Então, tem alguns que tem umas fotos aqui bem caóticas, inclusive tiraram fotos ontem, para vocês perceberem quanto eles, estudantes, ainda estão, assim, buscando voz para ver se consegue alguma melhoria de alguma maneira, algum desabafo de uma maneira tão simples que vocês vão ver aqui, né? Alguns também vão trazer coisas da educação de modo geral, mas a maioria vai trazer sobre questões da própria instituição que estudam, talvez desde o primeiro ano. Quem de vocês estuda lá no Raimundo Guerra desde o primeiro ano? Levantei a mão, só vou ter uma base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alunos, hoje vieram 23, a turma tem 21. Desses 23 que vieram, né, então 7 estudam desde o primeiro ano. Né, lá, então vamos iniciar aqui. Eu vou começar, pode ser professor do Cauê. Então, grupo de Cauê, pode vir. Venham para cá todos os grupos e da emissão de fala, certo? Sim, quem é o grupo de Cauê? O grupo aí é formado por Cauê, Eduardo, Gleison, Jean e João Vitor, certo?
E os demais, por favor, respeitem, silêncio. Mesmo que não tenha pessoas de outras escolas aqui, que é até melhor, que vocês ficam mais à vontade. Que já todo mundo se conhece, só tem o quê? 3, 4 pessoas que vocês não conhecem. Mas no ano vocês não, chegou a conhecer no ano passado. Mas não na sala de vocês. Na sala quem estava estagiando foi aquela outra menina. Foi na sala de nós, na sala. Você chegou na sala dele? Chegou? Adriana Sheila. Nós requeremos mesmo, né? Sim, foi mesmo. Né? Então, por favor, respeitem, podem começar quando quiser. Boa tarde. Vou falar agora do trabalho que nós propomos. A primeira coisa é falta de água nas escolas pode atrapalhar o uso dos banheiros e limpeza até impedir que os alunos tenham aula. Boa tarde. E a primeira solução é melhor planejamento e manutenção preventiva. Acompanhamento regular da estrutura da água para evitar falta de água, goteiras e problemas eletrônicos e elétricos. O segundo problema é falta de professores no ensino do ano letivo, atrasos e contratos e processos seletivos fazem turmas ficarem sem aula por semana. E a segunda solução é contratação antecipada de professores, processos seletivos concluídos antes do início das aulas, evitando que turmas fiquem sem docente. O terceiro problema é infraestrutura ruim, salas quentes, sem ventiladores, telhados com goteiras, quadra quebrada, carteiras danificadas e etc. Para essa solução, parcerias com prefeitura, estado e comunidade, projetos com universidades e comércio local para reforçar atividades, oficinas e melhorias. O quarto problema é falta de materiais básicos, falta de livros, impressões, materiais de laboratório ou até merenda insuficiente. O problema é indisciplina e violência escolar, brigas, bullying, vandalismo e falta de segurança, que atrapalham o aprendizado e o clima escolar. E quinto e última solução, para isso, programas de convivência e apoio psicológico, projetos contra bullying, rodas de conversa, mediação de conflitos e acompanhamento com psicólogos escolares, quando disponível. Gente, antes de encerrar, deixa eu só sentar aqui. Uma coisa que eu vou chamar a atenção de cada um, para mim, dar sendo até surpreendente. Talvez a maioria de vocês falem a questão assim, eu não vi nenhum trabalho a não ser esse, que as meninas não estavam de fora agora, só para avaliar como é que estava. Mas o deles, os demais eu não vi. E talvez a maioria vai falar sobre a questão da estrutura da escola. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse grupo agora foi o que, e até parabenizo assim também, pela questão assim, dos processos seletivos. Por quê? Porque eu me incluo nessa parte. Com certeza. Né? Quando eu entrei na turma deles, na instituição, em junho do ano passado, em junho, que até então era outra professora, né, que já tinha terminado o contrato dela, eu fiz o seletivo, fui chamado, me encaixaram para cá. E que bom que eu fiquei nessa escola e nessa turma, né? Mas isso é muito importante porque eles sentiram essa mudança de professores. Não estou dizendo que eu sou a melhor pessoa ou a pior, né? Mas no início, quando a gente chega numa instituição e já pega o bonde andando, de certa forma a gente não sabe o que fazer, fica com aquele medo. Talvez até eles fiquem um pouco inseguros se querem se dedicar, querem aprender, porque aquela antiga pessoa talvez era melhor ou não, porque eu também não conhecia a pessoa, né? Então eu achei muito interessante isso, porque então o ideal, no início do ano letivo, realmente começar do zero, para que eles tenham essa situação. E talvez aqui eles que estão há mais tempo, pronto, 7 responderam que estão desde o primeiro ano, mas quem é que está desde o 6º ano lá? Já aumentou mais um pouco, né? Então, do 6º ao 9º ano, vocês já viram diversos professores, inclusive de geografia, foram 3, não é isso? Maerne, Elisângela e eu. Então, ó, 3 professores
diferentes, que de certa forma foram nesse período quebrado, nunca chegou no início do ano letivo, sempre foi um ou outro. Então eles sentem isso. Então, além de geografia, eles sentem também nas outras disciplinas também. Que isso acontece de forma geral aqui na cidade. Né? Então, eu nem daqui de Caicó eu sou. Então, eu sou do Carnaval dos Jantas. Então, para vocês verem que foi através do meu mérito, meus títulos, né? Minha simples experiência que eu tive, vim contribuir um pouco aqui do que eu sei e também aprendendo cada vez mais. Então, isso para mim foi um ponto fenomenal. E um outro ponto que o grupo aqui colocou foi a questão assim, de assistência psicológica para os alunos. O quanto é importante hoje em dia ter psicólogo nas escolas. Tem muitos alunos, gente, que vocês não sabem, mas com crises terríveis de ansiedade, alguns levando à depressão, alguns chegando até a querer suicídio. Isso é grave, isso está chegando em todas as escolas. Isso foi falado no Setembro Amarelo. Vocês não percebem, mas a sala de Rivera está parecendo consultório. É mesmo? Tá. Enquanto vocês estão na sala, de vez em quando chega um, ou no privado dela, ou no privado de Faustina, ou no privado da gente. Não sei se já falaram com a Anaísa também alguma coisa a respeito. Já, mas do sexto ao nono ano sempre tem algum aluno que está passando por alguma situação, uma coisa tão simples, mas talvez em casa não consiga resolver. Então, talvez na escola está querendo buscar esse suporte, porque na própria casa não consegue, ou numa clínica não consegue, mas na escola está conseguindo de alguma maneira. Então, que bom esse grupo, assim, 2 pontos extremamente importantes. Né? Então, que bom que vocês tiveram esse pensamento. Parabéns. Mais alguma coisa para acrescentar? Vamos lá. Próximo grupo. Letícia e Manuela Liara, pode ser vocês? Por que eu estou colocando elas? Porque elas aqui, o grupo que cartaz de vocês das fotos, aí para vocês verem a questão das fotos. Certo? Elas. Espero chegar a sua vez. Tá? Então, Letícia e Manuela Liara, vem para cá, por favor. E a última que vocês elas postaram fotos ontem, tiraram fotos ontem. Né? Aí elas vão explicar com mais detalhes. Formato diferente. Pode ser sem microfone, todo mundo se Pode fazer o microfone, Pronto. Não, mas dá pra tá certo. Fiquem no meio. Fiquem à vontade. Eu quero falar do microfone. Você quer ser um artista? Eu protagonista. E só escolhe de 2 E hoje a gente vai falar 5 dificuldades e melhorias da nossa escola, professor Raimundo Nogueira, né? Então, a primeira é falta de biblioteca e laboratório, que a melhoria, né, seria criar projetos de construção, buscar parcerias e investir em equipamentos. O segundo é estrutura física danificada e insegura, que no caso seria realizar manutenções regulares e solicitar apoio da prefeitura. E o terceiro é falta de acessibilidade para pessoas com deficiência. Adaptar banheiros e salas e instalar roupas e pisos táteis. Ixi, é importante, né? A quarta dificuldade. Alunos em situação de vulnerabilidade social. A melhoria seria oferecer. Eu vou ler primeiro as dificuldades, depois eu vou ler a melhoria. A quinta, ausência de recursos para alunos com necessidade especial. As melhorias. Oferecer merenda de qualidade e programas de apoio. De atendimento adequado. Isso. E aqui está algumas imagens da nossa escola que a gente tirou foto, as paredes, caídas nos esgotos, os esgotos. E é isso, né? Nós estamos numa situação precária. Ó, vamos aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Mais alguma coisa? O interessante da parte
delas é o seguinte, eu até perguntei ali, esses programas de apoio, o que seria, né, no caso de melhoria? Elas disseram ali, falando ali fora, que um desses programas que sentiram falta ao longo desse ano foi um cursinho de preparação para o IFRN, visto que algumas instituições mais tipo, no centro da cidade, que são mais estruturadas, né, tem esse cursinho anualmente, eles vão participar e realmente eles se dedicam mesmo, e eles sentiram falta também disso. Né? Em relação à questão das fotos, aqui está a foto dos 2 banheiros. Não, pega esse aqui não é dos homens, não? É. Pronto. Aqui é o do banheiro dos homens, né? É. Pronto. Onde está o banheiro dos homens, claro que elas não puderam entrar, né? No banheiro dos homens, assim como das mulheres, para quem conhece a escola, tem 2 cabines, certo? Lá não tem nem a distribuição, a separação de banheiros de funcionários e banheiros de alunos. É um banheiro para todo mundo fazer o que quiser. Nossa Senhora. As suas necessidades. Né? Sendo que o masculino, eu não sei o feminino, eu nunca entrei, o masculino, uma cabine está interditado faz muito tempo e é só uma porta. Tem que fazer uma fila, sai um, entra outro. Em relação a descargas, não tem descarga, certo? Não tem descarga. Então, se for para fazer alguma necessidade fisiológica, né, tem que solicitar um balde e pegar, encher na pia lá para fazer. Então, é bem precária a situação da escola. Então, elas trouxeram isso, né? É importante a questão das fotos para vocês observarem o quanto eles precisam de reivindicações o quanto antes. Que pena que eles estão no último ano, mas eles já estão desabafando, sugerindo soluções para os outros que estão chegando na instituição. Professor, fora da gente que tem as paredes. Também, que não é. Aqui é a questão do esgoto a céu aberto, porque realmente fica lá. Aqui é o esgoto do banheiro feminino, ó. Um detalhe lá, o ralo, lá no banheiro feminino. Aí aqui é a questão do se a parede é chão. Paredes, né? Onde está essa lavanderia, pelo projeto que tem na escola, é um banheiro. Então está bem diferente o banheiro lá, certo? E aqui as paredes, de forma geral, né? Então elas trouxeram isso. E em relação a pessoas com deficiência, realmente, lá na escola tem uma pequena rampa, mas ela não é um piso acessível para um cadeirante. É um piso de cimento normal, né? Então, não sei se ano que vem, no 6º ano, que lá a tarde funciona do 6º ao 9º ano, e pelo menos do 1º ao 5º. Não sei se ano que vem teremos algum aluno cadeirante, né? Até porque as matrículas estão começando agora. Então vai que tenha. E se não for um banheiro adaptado numa situação dessa, né? Então elas estão de parabéns em relação a isso aí também. Vamos lá, Andriele. Ana Laura, Natália, Laís, Tainã. Agora é a vez de vocês. Boa tarde. A gente hoje vai apresentar os problemas de soluções da nossa escola. Começando com os problemas, né? A falta de saneamento básico na nossa escola é um problema muito grave, né? Que o banheiro, como a Zulina acabou de apresentar também, o esgoto é a céu aberto, é capaz de alguém deixar o pé ali dentro. Fora as torneiras do banheiro, que se você for lavar sua mão, a torneira sai, que eu testei um dia desse. As portas estão todas caindo, e as descargas do banheiro não prestam. Como o professor falou, se você tiver com dor de barriga, você vai ter que encher o balde e dar descarga. É uma situação muito humilhante, né? Até por Humilhante mesmo, a palavra é essa. Aí, a nossa quadra também é um problema muito triste, porque já era para estar pronta desde 2023. Desde 2023 a quadra já era para estar pronta. Isso acaba atrapalhando muito, por causa que nossas aulas de educação física não funcionam mais. Nossas aulas de educação física, que era para ser aula prática, não tem, por causa que a quadra ainda não está pronta. Desde 2023 que
já vai entrar em 2026 e a quadra não. E isso acaba atrapalhando muito a nossa estudo, né? Mais 3 anos. A falta de estrutura da escola pode ter falta de básico. Falta básico, né? De uma escola. Não dá pra gente ter confiança na estrutura da nossa escola, como vocês podem ver, que até os pilares que seguram a escola tá tudo detonado, né? E eu acho que eles deveriam se importar mais com isso, por causa da nova geração que vai entrar na escola. Vai entrar e essa escola já está assim há muito tempo. Desde que eu entrei na escola em 2022, a escola está assim. Para o saneamento básico, o investimento, né, as soluções, investimento em infraestruturas como captação de água da chuva, sistema de tratamento de esgoto, gestão eficiente de recursos, com tecnologias que economizam água, como torneiras, que tem que priorizar a fiscalização dos esgotos, né, públicos e conscientização da comunidade escolar sobre o uso adequado da água e higiene. A quadra poderia ser resolvida se a comunidade se cobrasse as forças maiores, né, se juntasse para resolver o problema da quadra. Porque se só uma pessoa for falar, não tem voz. Como vocês podem saber, tem que se juntar um grupo para cobrar, e aí sim os maiores, né, as forças maiores escutarem. Sobre a estrutura da escola, poderia ser resolvido também se cobrassem mais daqueles que têm mais poder aquisitivo para resolver esse problema. Porque só o povo da escola não adianta, tem uma força bem maior cobrar. E é isso. Muito bem. Vamos lá, grupo de dizer. Ficando aqui. Quem de vocês, fora da escola, pratica algum esporte? Levante a mão. Né? Quem de vocês, fora da escola, pratica algum tipo de esporte? A maioria. Percebam que a maioria pratica algum tipo de esporte. Mas o ponto relevante aqui falaram o quê? Que nas aulas de educação física estão sendo só aulas teóricas. E a educação física precisa também da prática. De competições, de exercícios, e não está tendo nada disso. O que está faltando? É um determinado professor? Não sabemos. É a estrutura como um todo? Não sabemos. Mas em relação à quadra, realmente quando a gente chega na instituição, a quadra é por trás. Principalmente olhando nos banheiros, eu não conhecia nem a quadra. Na verdade está lá todo de areia ainda. Estamos fazendo a quadra. Você entra no banheiro e dá para ver pelas brechas, né, que estão fazendo uma reforma. Mas está lá os equipamentos da reforma. Mas vocês não veem funcionários trabalhando. A quadra que, como o Andriele falou, 2023 já devia estar pronta. O que está acontecendo? Quando a gente chega lá atrás, eles estão sentados. Inclusive, até a praça que estava lá dizendo que era para estar pronta em dezembro de 2023, eles arrancaram. Nossa. Olha aí, nem isso que eu tenho percebido, né? Em relação. Então, se eles, como turma, né, então no último ano perceberam que não tiveram aulas práticas durante esses 4 anos do ensino fundamental maior. Então, a preocupação, será que quando forem para o ensino médio, eles também vão ter aulas práticas nas escolas que eles estarão lá? Que é a educação física pela BNCC tem que ter parte teórica e parte prática, né? Então, o BNCC é a Base Nacional Curricular que a gente segue toda essa linha, os currículos, os conteúdos, né, as habilidades e competências bem direitinho, conforme a BNCC, que é um documento nacional, certo? Então, mais um quesito, né, em relação à estrutura, então para vocês verem, é preocupante. Então, o objetivo aqui não é meter o pau, né, como a gente diz popularmente, mas assim, apenas como o Andriele falou, uma pessoa só não dá certo, tem que ter um grupo, tem que ter vez, tem que ter voz. E esse projeto é uma pequena oportunidade para mostrar isso, que vocês têm capacidade sim de pensar, de raciocinar e também de questionar, porque é um direito de vocês. É um direito. A gente cobra muito os deveres de vocês também, né, enquanto alunos. Mas vocês também, enquanto alunos, também têm um direito de se sentirem bem naquele ambiente. Então, se você não se sente bem, o que você vai fazer ali? Não é isso? Então, parabéns! Vamos lá, Anaísa, Pedro, Erlinda e Raica, a vez de vocês. Aí a Anaísa reforça aí.
Os que já foram, é só ir trazendo para cá. Quais são? Melhorou. Esse aqui é o da... Essa foto aqui, só uma... Pedro, segura aqui só para mostrar. Essa foto aqui que tem essa menina, quem é essa menina? Pronto, ó. A quadra, como é que está? Ela vem observando a quadra. Né? Eu estou numa situação... Cadê a quadra? Ó, show de bola. Tá ali. Esse é vocês? Podem começar quando quiser. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Naísa, Raica, olha aqui pra frente. faz parte da escola Raimundo Guerra. Estamos falando na Raica, Erlinda e Pedro. E a gente vai falar alguns problemas e soluções que a gente pensou para a nossa escola. A falta de estrutura inadequada, ar-condicionado não funciona, as carteiras são velhas, a construção parada e a falta de ar. As soluções são reformar a estrutura da escola, substituir os ar-condicionados, comprar carteiras novas. Retomar a obra Retomar a outra parada e garantir o abastecimento de ar. Como vocês podem ver aqui essas imagens, para não tirar as fotos. Então, como a menina já falou ali, tem os pilares que estão muito acabados, estão caindo em reboco por completo. As carteiras estão completamente destruídas. Tem vezes que até a luz que quebra. E também tem as paredes lá das portas, que a gente, toda vez que vê ou encosta, cai por ao menos até um pedaço. E isso é uma coisa que deveria ser reformada há muito tempo. Eu estudo lá desde o primeiro ano e eu nunca vi nenhuma reforma. Nossa. No máximo que já fizeram foi pegar cimento só para jogar lá na parede. Mas fazer mesmo uma mínima reforma, sendo só nas paredes ou muito menos, nem no banheiro, eles nunca mexeram. Só botaram as plaquinhas lá informando que era banheiro masculino, banheiro feminino, e isso mesmo sem sentido de nada. Como a Daniela já falou sobre a quadra começou a ser meio que construída, né, já no final de 2022, devia ter concluído no final de 2023, e eles realmente tiraram a placa que tinha lá, a placa enorme dizendo, informando que ia ser terminada de construir no final do ano de 2023. Só que está até hoje na parada, e André disse uma coisa aí que é realmente totalmente verdade, que tem vezes que o povo lá não está fazendo nada. Os construtores eles ficam só deitados lá, mexendo no celular. Tem vezes que a pessoa passa do lado, está um portão lá do lado aberto, a pessoa olha para dentro, não tem ninguém trabalhando, nem correndo cimento, nem nada. Só fica lá de bobeira. E uma coisa que a gente também percebeu é que, eu não lembro qual foi o que falou, mas um deles falaram que tem falta de professor. Isso é uma coisa que é verdade. Quase todo ano, dois professores do ano letivo, seja o que for, mas nunca é um grupo completo. O Joias foi praticamente o único que está uns 2 anos com nós. Mas tirando ele, todo ano é um professor diferente, em vez de continuar só com um, porque a baixa renda é tão baixa mesmo daquela escola que meu professor é muito popular. E é isso. Em relação assim, à questão do que a Rita falou aí, a questão, gente, a fiscalização está faltando. Já o segundo grupo que fala que existem operários trabalhando na obra e não estão dando conta do recado, como é para ser feito, né? Estão lá conversando, mexendo no celular, fazendo alguma outra coisa, menos o que é mais importante. Então está faltando isso, a questão de fiscalização, né? De realmente essa cobrança maior, dos órgãos cobrar mais para ver o que está acontecendo. É falta de recurso? Falta de realmente quais fiscalizações estão precisando serem feitas, né, serem executadas.
E uma outra coisa que a Erinda falou assim, a questão, né, dos professores também, né, como já foi dito também no grupo, realmente é complicado. E foi forte isso que ela disse. Tem professores que não aguentam muito tempo com a gente. Ou pela distância, devido ser um bairro mais distante do centro da cidade, ou pelos horários não bater, né, que é muitas escolhas. Enfim, não tão, por que esse rodízio tão grande de professores? Né? Então, determinadas disciplinas, que não precisam dizer quais, e nem quem são os professores, até porque eu não conheço a realidade deles, mas eles também questionam muito assim, a questão das aulas, que às vezes fica só naquele método tradicional, né? Que é caderno, livro, quadro. Então, às vezes falta alguma coisa diferente, uma viagem, né? Uma atividade, enfim, atividades diferenciadas. Então, eles cobram muito isso. Inclusive, a professora de ciência da educação ajudando não deu certo por causa que não tinha um ambiente livre assim para não sujar as coisas. Fora teve que fazer dentro de uma sala de aula e deu super errado por causa que estava atrapalhando os outros alunos. Aí deu que a diretora foi lá na sala e não deu para fazer. Esse ano, comparando no ano passado, tivemos já um avanço positivo, né? Tem os avanços negativos também. Mas o positivo, que ano passado eles falaram muito da questão do laboratório, esse ano já tem, porque ano passado a escola tinha os computadores, mas não tinha o laboratório funcionando. Aí esse ano já tem o laboratório de informática funcionando, inclusive, quando eles vão apresentar um novo slide, ou assistir um filme, um documentário, já leva todo mundo para essas salas. Ontem mesmo, eles apresentaram os seminários de países asiáticos, né? Eu estou trabalhando com eles sobre isso. Cada grupo ficou com 2 países, trazendo suas características importantes, e fomos lá para a sala, porque é uma sala mais assim, estruturada, tem a questão do ar-condicionado, visto que na sala deles o ar-condicionado funciona, mas não ventila, também tem um ventilador lá, mas não ventila, então realmente quem chega na sala deles é um forno. Caicó já é quente, né? E está muito quente a temperatura aqui atualmente, mas tem dia que a gente fica assim agoniado. Né? Você fica se abanando lá. Os ventiladores ainda funcionam assim um pouco, mas quando funciona é fazendo zoada e o ar-condicionado... Falando disso, né, Jorge? Lá no laboratório, igual você disse, né? Lá tem um ar, tem um ventilador, mas a sala é tão quente que o ar não funciona não, lá é dificilmente. Ele funciona, mas ele não ventila como deveria ser. Né? E não fica essa transição de abrir porta e fechar porta. Quando eles estão tipo, assistindo um filme, fica lá, né? Mas essa situação. Então, para vocês verem, observarem, né, que mais uma vez eles estão pedindo emergência, né, que salve a nossa escola o quanto antes. E assim, Joel, não é de hoje que a nossa escola é esquecida, né? Porque eu estudei o meu ensino fundamental todo lá, de primeiro até o 9º ano. E sempre assim, a escola esquecida. Aí de um tempo para cá começou realmente a ficar uma situação bem precária para os alunos. E para quem não conhece, professor, a Isa é auxiliar de Pedro. Se ele precisa de uma assistência, aí ela fica tipo a aluna mais velha da turma. Então, Parabéns. vamos lá, Caio, Valdemar e Vitor. Desenho bonito, viu? Gostei do desenho aí. Olha aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje nós vamos apresentar sobre o negócio do nosso Profomos. Aí, meu nome é Valdemar, o dele é Caio e aquele é João Vitor. Como aqui agora vamos reportar os problemas e a solução. Aqui eu vou deixar para os colegas falarem. Muito bem, Caio. Bom, como já foi muito citado sobre a questão da ventilação, são questão de ventiladores e ar-condicionados quebrados, né? E muitos alunos já reclamaram muito que na nossa sala e tanto nas outras salas, né? Isso.
já teve ventiladores quebrados, tanto que se quebram por si mesmo contra alunos que quebram. Leva a sério? Gente, silêncio. Outro problema também é a organização. Lixos sendo jogados não corretamente, não seja na lixeira, que caiam no chão ou só jogam por jogar nele. Isso é uma questão muito difícil de higiene. E a falta d'água também, que falta em muitos dias. Muitos dias a gente já teve como se fosse uma folga, não teve água, a gente fica naquela situação. Não aprender quase nada, por causa da falta de água. E oportunidades, várias oportunidades sem ser de IF, mas para fazer algum tipo de concurso. Isso. Um curso de... O IF, né? Do todos e outros. Isso. E várias outras oportunidades. Sejam que já basta ter aparecido muitas vezes, mas tem que haver várias. E sobre os professores que... Bom, A gente falou aí, já tem uns. isso. E tem várias acusações que envolvem sobre questões graves e questão moral, né? E sobre a liberdade. Já vi muitos falarem nome feio, ou... Sentar no colo dos outros. ou bater. Ou bater. Já vi muitas situações assim. E é isso. Valeu. Muito bom. Esse grupo, gente, eles falaram assim, além da estrutura, né, que já é bem importante, mas a questão assim, moral. Eles trabalharam assim a questão moral. O quanto a falta de respeito não está, assim, está precisando, o respeito não está É só acontecendo. nos alunos, não, né? E, inclusive agora, E professores também têm. né? Tem professor Eles que falaram sobre isso, a questão assim de oportunidade, de moral, né? Mas inclusive agora, o que aconteceu, vocês criticando de alguma maneira o trabalho deles. Ou rindo, porque estavam aqui, os palhaços estavam aqui, não sei se tem algum circo aqui, não tem. Né? Mas, gente, respeitem. Né? O que Caio falou aqui é importante. Nessa questão de ter respeito também uns com os outros, de ter empatia. Porque a gente aprende ali um com o outro, a gente não sabe nem o que o outro está passando. Mas às vezes a gente só precisa de um apoio, de uma palavra amiga, de um abraço, quem sabe, para melhor salvar o dia daquela pessoa. Né? Então tem, às vezes, quantas vezes vocês chegaram bem desanimados na escola, com preguiça, tristeza, o que for. Que aconteceu em Né? casa, E até no ambiente escolar, esqueceram os problemas que estavam acontecendo e ali foi aquele momento de vocês se sentirem bem. Seja numa simples brincadeira, que apesar que brincadeira tem limites, né? Seja numa aula diferente, seja, enfim. Né? Então, quanto à importância assim, de sugerir que as pessoas também tenham essa expectativa, sejam mais humanas, né? De se ajudar uns aos outros. Mais alguma coisa que vocês têm a acrescentar? Por minha parte. Caio, João Vitor, Ladenar. Né? Então vamos aplaudir novamente. Isso. Respeito. Ana Júlia, Maria Heloísa, Anne. Agora eu espero que Maria Heloísa não vá ficar mexendo no celular todo tempo, né, Maria Heloísa? É porque a gente tem que mencionar assim porque é necessário, corrigir na frente do público. E já sabe como é que funciona. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ana Júlia, eu vim apresentar o trabalho sobre o projeto que nós propomos, que tem em base problemas e soluções. Que a gente colocou também alguns problemas e soluções da escola, tá? Eu vou começar a falar agora. A falta de educação qualificada, que muitas das vezes
a gente não tem, né, muito assim, uma educação muito qualificada, às vezes tem falta de professores também, enfim, né? Falta de uma boa educação. Falta de água também, que falta bastante água. Tem dias que, com muita frequência, tem dias que passa mais ou menos uma semana sem água. Então, assim, é bem precário a situação. As cadeiras quebradas, que tem muitas cadeiras quebradas. E, né, o perigo de acontecer um acidente com qualquer pessoa, né? Porque, né, enfim. Aí as soluções deveriam ser, né, cadeiras novas e confortáveis, porque também tem umas que não são muito confortáveis, né? E falta de reforma, aí tem a falta de reforma, que está precisando bastante mesmo. Que nem as meninas falaram anteriormente, né? O chão, os banheiros, que não tem descarga, teto também, enfim. Problemas de convivência, bullying, conflitos também, né? Aí, enfim, essas coisas assim, né? E as soluções seriam uma reforma, né? Para os problemas da falta de reforma e também uma boa educação, né? Uma boa alimentação também, que falta bastante aqui, né? Enfim, e respeito, né? Entre tanto os alunos quanto os funcionários, a todos que convivem no ambiente escolar. E é isso. Obrigado, muito bom. Eu achava que ninguém ia colocar esse ponto, mas esse grupo fechou com chave de ouro. Eu não tinha visto nenhum trabalho delas também. A questão da água. Esse ano foi... Não, você falava disso tudo de modo geral. Não, da água, meu bicho. Mas... Aqui, a questão da água, certo? Esse ano que aconteceu aqui, lá na Zona Norte, um caso bem caótico, assim, racionamento, né? Diversas vezes, principalmente nesse segundo semestre, de julho para cá, após o encerramento da faixa de Santana, foi com bem mais intensidade a questão de falta d'água. E se falta água, não tem água para fazer comida, não tem água para fazer higienização, né, no ambiente, então não tem água para eles beberem, né? Então, por muitas vezes faltava água, né, no setor e ou a aula era cancelada ou eles só tinham aula até o intervalo sem direito à merenda, né, diante dessa situação bem difícil, né? Não ficava com fome não, porque não é também chegar para tanto, né, Valdemar? Mas assim, foi bem difícil essa situação nesse segundo semestre, porque assim, quantas aulas eles perderam, até para a gente, enquanto professor, os conteúdos, assim, tivemos que dar uma acelerada, tivemos que passar por cima, engolir muita coisa importante, porque a aula cancelada, o que a gente vai fazer, né? Então fica, e quando pega esses feriados, né, e vai também pegando essas situações. E o que esse grupo também falou, né, também a questão da questão da convivência. Essa turma em si era uma turma muito boa, é uma turma ainda muito boa, apesar que esse ano começou as ilhas, os países insulares, certo? Vocês andaram de geografia, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Os países insulares, o que eram países terrestres, começaram a ser insulares, né? Não precisa mais muitos detalhes em relação a isso. E apesar disso, se respeitam ainda, né? Mas a questão do bullying, desses pequenos conflitos territoriais, uma sala tão boa, mas ao mesmo tempo desanima a gente, né? Porque não é uma turma tão unida, de repente, né? Problemas internos, enfim. E só fazendo um resumo, gente, o grupo também de agitação nas falas da biblioteca, porque hoje em dia é normal a gente ir nas escolas. Antes eu ia muito na biblioteca da minha escola, né? Até aqui na universidade também, mas às vezes a gente vinha por obrigação, fazer algum trabalho, enfim, mas a gente vinha. Hoje as escolas, nem sequer as bibliotecas são abertas. E quando são, a maioria, não estou dizendo o caso do Raimundo Guerra, até porque não tem uma biblioteca lá no Raimundo Guerra. Tem alguns livros lá,
mas as bibliotecas hoje são praças de jogar conversa fora. Estou mentindo? Não, né? Então, todos esses aqui, professor Gerson, Igor, Luan, professor Yapuni, turma do nono ano, né, foram essas contribuições de vocês. Parabéns. Né? Realmente mostraram que são capazes, mesmo com preguiça, mesmo com sendo insulares, mas vocês conseguem produzir. Então, produzam no ensino médio, sejam pessoas excelentes. E vou terminar com uma frase, né? A gente só pode mostrar capacidade quando a gente tem, quando surge uma oportunidade. Então, vocês estão tendo essas oportunidades. Então, mostrem a capacidade que vocês têm. 2026, que seja o ano de vocês. Obrigado, Joelson, para a gente fazer a finalização, né, desse momento. Chamar aqui os colegas Luan Breno e Gerson Breno para fazer as considerações finais e aí eu fecho ao final. Novamente, obrigado a vocês. Vamos ouvir os colegas Luan e Gerson Breno. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luan, sou aluno aqui da UFRN. Eu morei no bairro da Boa Vista até 2022. Conheci o bairro, obviamente, né, porque eu fui morador lá, morei acho um ano e alguns meses. Realmente a questão da água é um problema lá. E a minha fala vai ser um pouco mais política, somente entrando na parte também da escola. Aí em 2022 teve uma seca também que passou mais de uma semana sem água. O que foi que eu fiz? Eu, como cidadão, sabendo sobre os meus direitos e deveres em sociedade, eu peguei meu WhatsApp, mandei um áudio para a rádio, dizendo que estava mais de uma semana sem água. No mesmo dia chegou água. No mesmo dia chegou água na nossa provista. Então, veja, às vezes falta de nós, como cidadãos, partirmos para a luta política, brigar politicamente, porque às vezes, e é importante destacar que o Alto da Boa Vista é um bairro periférico da cidade de Caicó. É uma periferia da norte de Caicó, da cidade de Caicó. Então, os políticos só passam lá de 4 em 4 anos só para pegar o seu voto e depois vai embora. O meu prefeito, como faz lá nos vídeos de TikTok, né, meme, o meu prefeito, o filho dele está numa boa escola, os familiares dele têm saúde, tem uma boa saúde, tem uma boa educação. E eu que moro lá naquele bairro bem distante, tenho o quê? Os vereadores também, seus filhos em boas escolas. E eu tenho o quê? Não tenho nada, só tenho meu voto para dar ele de 4 em 4 anos, ele pedindo meu voto. Aí eu vou lá, faço uma campanha, ganho e ficamos sem nada, né? Em relação à questão da escola, de vocês aprenderem que o papel nosso é como cidadão e uma sociedade partirmos para ter um conhecimento mais crítico, criticar, questionar. Por quê? Porque a escola é assim. Então, parte muito disso. Então, na próxima eleição, vocês vão estar votando para prefeito. Que vocês saibam de onde vocês vieram, de onde vocês passaram, e façam uma crítica lá quando for votar, porque vocês vão ter o poder de votar nos políticos que vão vir por aí, a nova geração de políticos. E não é outra coisa. Se meu bairro não tem saneamento, se meu bairro não tem uma pedra de calçado, um calçamento, se minha escola está caindo aos pedaços, se não tem arborização no meu bairro, é tudo questão política. Muitas vezes as pessoas não querem falar sobre a política, mas é ela que vai transformar alguma coisa. Vem aqui para o bairro Peneiro, aqui onde essa universidade está. Essa universidade está no bairro Peneiro, uma área nobre da cidade de Caicó. Aqui tem suas contradições, tem ruas que não são calçadas, mas sei lá ver as casas que são aqui. Veja qual é a diferença de falta água, será? Agora falta? Não falta. Por quê? Porque tem pessoas importantes da cidade que moram nesse bairro. Vá para o teu condomínio que água queira lá no final da cidade, volta a Boa Vista, aí no final da cidade. Será que lá no condomínio não tem aqui em Caicó, no condomínio privado, das elites? Será que falta água? Será? Eu acho que não. E mesmo assim eles tentam mudar o sistema de rotação, de questão de água. Então, é tudo uma questão política, tudo passa muito por isso. Então, pensarmos criticamente, a geografia vai trabalhar muito nisso na geografia crítica, na dialética, e tentarmos saber de onde é que
estamos vindo e podemos criticar, questionar e refletir sobre aquelas ações de contradições no espaço geográfico. Porque lá no bairro onde moram os ricos tem muitas coisas, lá onde eu moro não tem nada. Então eu parto muito disso. Então o que eu queria falar mais era mais em relação a isso, porque tudo tem método. Se lá no seu bairro não tem, é porque realmente os políticos querem que não tenha. Por quê? Porque as pessoas lá não criticam, não estão nem aí. Quando eles sabem que vão reclamar para a vizinha, para o vizinho. Então tem parte muito disso. Entendeu? Então é muito essa ideia, essa concepção de que é algo político, algo crítico que pode transformar o mundo, a cidade, seu bairro, sua rua, entre outros. Passo para a gente. Boa tarde. Nós propomos com exclamação. Sem exclamação, nós propomos. E aí, para provar que é justamente isso que vocês têm que perceber, que vocês, enquanto educandos, que participam ativamente da vida em sociedade. Então, se vocês não chegar lá, na direção, na coordenação de vocês e mostrar essas problemáticas que vocês estão mostrando para a gente, quem vai mostrar? São eles? Não, é os políticos que entram lá, batendo na porta? Não. São vocês. Quando a gente pensa, para onde vamos depois do novo ano? Estou vendo que todo mundo está com camisetinha do novo ano. Para onde vamos depois do novo ano? Será que a escola que a gente vai é pior do que a minha? Digamos assim, entre aspas, né? E aí a gente lembra de um detalhe. E aí isso desmerece muito o próprio propósito dos estudantes. Seria qual? O crescimento, o fator crescimento. Quem tem daqui almeja ir para a instituição federal como o IF? Quem daqui almeja? Não sei se passou a prova para vocês. Eles fizeram, mas aí estão estudando o restaurante. Entendi. Alguns fizeram. Eu não sou de Caicó, sou de Apodi. Mas é bem interessante. A escola de vocês é Raimundo Guerra. Eles foram para Apodi. Foram para Lajeado, de Solidário. E aí, o Raimundo Guerra é uma escola que está situada no bairro do Alto da Boa Vista. E eu moro lá no Alto da Boa Vista. Eu vejo a realidade, eu sei como é o Alto da Boa Vista. Eu não sou de Apodi, mas meu irmão mora aqui há algum tempo e eu estou morando com ele. E, cara, é precário. É muito precário. Destoa, assim, de outras localidades. Quando a gente vai ver essas localidades, desigualdade socioespacial notáveis. Então, são vocês, não sei, eu acho que muitos moram no bairro, né? No Alto da Boa Vista. Acho que muitos moram. Ou quem não mora no Alto da Boa Vista aqui? E não mora. Alguns moram em Sanaú, Nova Caicó, vou passar. A maior parte mora nessas áreas periféricas. Agora quem mora no Aí, pronto, se moram, quais de vocês que moram no alto, quais as ruas não é calçadas? Olha aí, pode ver? E aí, quando eu passo ali na escolinha de vocês, quando eu passo em frente à escolinha de vocês, eu vejo uma fachada legal na frente, não tão distante do que vocês trouxeram aqui para nós. Mas quando a gente entra na escola, a gente tem as problemáticas que envolvem a escola. Realmente, quando você vê do lado de fora, você vixe essas coisas. O pessoal de fora que ela está acabadinha, mas E nesse sentido, por que eu falei do IF? Porque, galera, o Instituto Federal, no caso do IF, é uma realidade totalmente à parte do que a gente vê nas escolas públicas, infelizmente. E aí não começa somente do governo federal, mas do incentivo também, nas escolinhas de vocês, do Estado e do município, que muitas vezes esquecem as escolas de vocês, esquecem a infraestrutura, esquecem o que vocês precisam. Como é que vocês vão desenvolver cognitivamente um raciocínio geográfico se vocês não partem dialogicamente a partir da sua escola? Não tem como. Você tem que ver a partir da sua realidade. É porque a gente utiliza muito a geografia para o conceito de lugar, como aquele espaço vivido, não é? E o espaço vivido pode ser um espaço
o bairro de vocês, o Alto da Boa Vista. Então, cara, no Alto da Boa Vista a gente consegue fazer diversos estudos a partir disso. Dessa dinâmica que, infelizmente, é longe do poder político, do poder público. Então, minha fala ela vai se voltar justamente para vocês, que vocês entendam o papel de vocês enquanto alunos, enquanto discentes. E é isso, pessoal, vocês não podem ficar parados, vocês têm que se mobilizar. Se estão no novo ano, estão saindo, não esqueçam a escolinha de vocês não, se mobilizem. Porque são vocês que perceberam aquilo, e eu percebi que muita gente estudou lá, desde quando era bem miudinho. E aí eu digo isso a vocês, porque são vocês que estão lá frequentemente. Se vocês estão lá frequentemente, vocês conhecem muito melhor do que eu, do que Iaponi, do que Luan, do que Igor. E até mesmo do professor que está lá com vocês. Então, não hesitem quando vocês verem um problema claro e chegar lá e falar com a direção. Não hesitem. Se mobilizem. Se mobilizem. Não fiquem com sono. Se mobilizem. Não é, Valdemar? Não fiquem com sono. Se mobilizem. Vão para frente. Porque é isso. É vocês que vão. É vocês que vão agir. Precisam agir, na verdade. Então, eu espero muito da parte de vocês que vocês não esqueçam a escola Raimundo Guerra. Não esqueçam. Por mais que vocês não saírem de lá, não esqueçam. Mobilizem. Porque vocês, aí eu solicito uma proposta aqui, até para vocês aqui, eu pensando, por que vocês não mobilizam palestras na escola? Com os alunos lá do 6º, do 7º e do 8º ano. E aí? Por que não mostrar esses problemas? Por que não reproduzir isso que vocês estão fazendo? Pode ser na sala, não precisa ser em outro local. Pode ser na sala. Eu acho isso muito válido. Porque são vocês que já conhecem essa escola melhor do que eles, e até eles, quando vocês sentarem para estudar isso e reproduzirem para eles, vão dizer, rapaz, não é isso mesmo que eu pensei todo dia aqui. Eu chego ali no banheiro e não consigo nem fazer nada, com medo. Eles vão perceber isso. Então, por que vocês não mobilizam isso? É só um detalhe, né, a mais. Mas vocês viram que minha fala foi um pouco distante da de Luan, mas ela não se distancia assim astronomicamente, não. Ela se insere na mesma problemática, que é a problemática que envolve a infraestrutura escolar. E aí, eu não estava com vocês lá no ano passado, que vocês falaram sobre a cidade. Assim como a cidade, a escola tem seus problemas também. Então, parte do princípio que vocês são essa geração que deve mobilizar e ter esses esforços para modificar esse status. A gente fala tanto na universidade, vamos questionar o status quo das coisas. Eu pensei que não questionam também, né? Agora, meu filho, por que está desse jeito? Alguma coisa está errada. Por que não chega um homenzinho aqui para a escola? Por que não chega? Vocês têm que questionar. E aí? Mas é isso, pessoal. Fiquem com essa responsabilidade de que vocês, por saírem próximo ano da escola, já estão em outro patamar. Não é assim não. Vocês ainda moram lá. Vocês ainda vivem lá no bairro. Então, se mobilizem. Assim como o Luan ligou lá para a rádio, ei, tá dando água aqui, viu? E quando eles fez isso aí, vocês podem fazer isso também. Lá no Alto da Boa Vista, recentemente faltou água. Faltou água. E aí? A gente tem que se mobilizar enquanto para além da cidade na escola, que é o ambiente que vocês vivem. Então, quando vocês entrarem no ensino médio, vocês vão se deparar com uma realidade diferente. Bem diferente. Muito diferente. Seja na infraestrutura da escola, ou seja nos conteúdos que vão ser repassados. Mas os conteúdos não vão ser distantes do que o professor está passando para vocês, não, viu?
conteúdo ele vai só fechando. Em que sentido? No sentido de que o professor passou, vocês vão ver agora muito mais aprofundado. Muito mais. A responsabilidade vai aumentar. Vai aumentar. A idade de vocês vão aumentando, vocês vão envelhecendo. Que eu acho que ninguém quer envelhecer ainda. Inclusive, professor Gerson, alguns aqui, a gente sempre, eu já até comentei isso, alguns aqui, apesar de serem tão novos pela faixa etária, mas alguns têm uma visão de mundo como se fossem pessoas maduras de muitos anos de caminhada. Tem alguns aqui, não vou dizer nomes, mas eu já conversei até internamente com eles, inclusive já disse até na escola, conversando com outros professores. Alguns aqui têm um talento assim impecável lá no futuro. Eu não sei qual área querem seguir, mas tem essa visão assim de mundo, de mercado de trabalho, sabe, de pensamento realmente positivo. E eles são muito maduros para a idade que têm, né? Precisam ser mais, alguns, e principalmente em algumas atitudes. Mas não é que tem essas atitudes assim, mas também eles têm capacidade de serem gente importante lá na frente. Busquem essa responsabilidade, essa maturidade com responsabilidade, na verdade. Usem isso ao favor de vocês. Então, quem pode... É engraçado, só lembrei de uma frasezinha. A gente sempre escuta, quem vai mover o Brasil são vocês, né? Assim que a gente escuta a educação começa da base. Uma frase como essa. O Brasil depende de vocês, né? Tipo assim. Isso é uma frase mentirosa não, pô. Depende de vocês sim. Só depende de vocês. Então, a escolinha de vocês só depende de vocês também. Vocês se mobilizarem. Depende de vocês somente? Não. Depende de outras mobilizações que aí está longe do nosso poder. Mas vão à frente, sejam ativos, não fiquem parados feito rochas. Sejam ativos. E conheçam o seu espaço, conheçam o seu lugar. Que é isso que a gente precisa aqui. É isso que a gente almeja para vocês. O que o professor quer passar para vocês é que vocês construam esse raciocínio crítico, esse pensamento crítico. E se lá na LDB também, como remontou o professor na BNCC, aí eu destaco também a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira. Que ele vai falar que a infraestrutura da escola deve ser coerente com a realidade no sentido de crescimento dos indivíduos. E aí? É isso mesmo que a gente vê? Então, deixa aí para pensamentos futuros uma reflexão. Nunca percam esse caráter crítico, porque isso não é criticar você é desse jeito. Não, isso não é criticar. Isso aqui é dialogar com a realidade. Então, pensem dessa forma. E é isso, pessoal. Já falei. Obrigado, professor Gerson, obrigado, Luana. Obrigado também a todos vocês, ao Igor, que estava aqui hoje nos bastidores, ao professor Sérgio Claudino, que está aqui conosco, mesmo virtualmente, ao Joelson, que é esse grande propulsor do projeto, e a todos vocês. A gente deseja, acima de tudo, que vocês realmente proponham mudanças. Como diz lá o projeto, nós propomos informação, propõe mudanças para o mundo. Principalmente agora que vocês têm por uma nova fase da vida de vocês, que é o ensino médio, tá bom, gente? E que o projeto continue gerando frutos para Caicó, para o Seridó, para o Rio Grande do Norte, para o Brasil, para os países lusófonos, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola, e que em 2026 o projeto cresça cada vez mais aqui no nosso lugar e no nosso mundo. Um abraço a todos e até o ano que vem.